Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de fazer um convite para nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Prof. César Micheli. E hoje vamos falar sobre o direito internacional. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Natália de Oliveira, que é advogada, mestre em Direito Internacional, especialista em Relações Internacionais e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema que eu gosto tanto. Hoje eu é que te agradeço, doutora Natália, mais uma vez pela presença. É a segunda vez que vem ao nosso programa para falar de um tema tão palpitante. Na realidade, às vezes a pessoa, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, deve estar pensando aí, mas o que é que eu tenho a ver com o direito internacional? Hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive, você, nossa telespectadora, você, nosso telespectador, vai perceber que o nosso tema de hoje impacta diretamente na sua vida. E eu já começo te perguntando o seguinte, né? Qual a história do direito voltado aí para esses conflitos armados que estamos vivendo hoje? Bom, historicamente, a humanidade sempre viveu em conflitos. A diferença é que, antigamente, os conflitos eram considerados lícitos, uma forma justa de estados, países alcançarem seus objetivos. Em vez dos países tentarem e negociarem diplomaticamente, era muito mais comum ter esse conflito bélico. E essa foi a realidade da humanidade até o final do século XIX, que acaba se modificando no direito internacional, graças ao surgimento de vários fatores, como começaram a ver que as guerras ficaram cada vez mais pesadas, cada vez com maiores extensões de danos, e começa a surgir assim, essa necessidade de você regular também esse conflito. Um primeiro momento é um conflito, uma regulamentação tanto quanto técnica de questões militares, e no segundo momento vai vir justamente para ver essa questão da proteção das pessoas civis, dos feridos e das pessoas que ficam vulneráveis nesse conflito. Então, atualmente, a gente vive um período em que o esforço é evitar a guerra. A guerra se torna ilícita, lícita em alguns pontos, que a gente vai ver mais a seguir, mas o objetivo principal hoje é evitar a guerra e, caso ela ocorra, tentar diminuir os danos em consequência desse conflito, né? Então, por isso, hoje a gente tem a divisão entre o direito de guerra, né, que vai tratar dessa questão mais técnica, de como tem que se portar, né, os militares, que tipo de arma usar, e o direito humanitário em si, que está tão falado hoje em dia, que vai trazer a questão da proteção de civis, como também de certos locais, e também de outras pessoas que estão em situações vulneráveis. Na verdade, não outra questão, mas pegando essas suas palavras agora, que você acaba de dizer, eu te pergunto, você falou aí da divisão doutrinária e tal, então o que seria aí essa divisão doutrinária no direito internacional? Bom, doutrinariamente isso vem desde séculos passados, não de agora. A gente tem a divisão do que a gente chama de jus ad bellum e jus in bellum. O jus ad bellum antigamente vem naquilo que eu falei, que a guerra era lícita, justa. Então, se um país achava que o fato dele invadir outro e começar um conflito era justo, estava tudo certo. Estava tudo ok, era lícito. Atualmente a gente não tem mais isso. Atualmente a gente tem algumas situações em que um conflito, o uso da força vai ser permitido. Entre esses mecanismos, né, que é permitida essa licitude da guerra, é uma questão de legítima defesa. Então, se você é atacado, você tem todo o direito de se defender. E também um outro ponto é quando as Nações Unidas, né, esse órgão internacional que a gente tem, decide através do seu Conselho de Segurança que pode ocorrer esse uso da força em algum país para reestabelecer a segurança internacional ou reestabelecer uma paz internacional. Então, na verdade, esse uso da força vai ser justamente para cessar esse conflito. Essas seriam as duas opções. Então, diferentemente de antigamente, o jus ad bellum agora ele vai falar do que é a guerra justa, mas as possibilidades são bem mais limitadas. E o outro, que é o jus in bellum, vai tratar justamente do durante o conflito. Como que o direito vai lidar
durante o conflito. Então, o que ele vai ver? Vai ver o que eu falei no começo do direito de guerras e do direito humanitário, que seria técnicas usadas, armamentos, postura de forças armadas, proteção de civil, proteção de locais como hospitais. Então, o jus ad bellum, doutrinariamente falando, seria a questão de quando a guerra será justa, que são situações bem mais limitadas, quando pode ocorrer esse uso da força, e o jus in bellum seria a regulamentação desse conflito que já está ocorrendo. Olha, eu vou pegar esse termo que você disse, guerra justa, né? Porque quando a gente sempre ouve falar de guerra, guerra, às vezes a gente ouve falar num sentido figurado, por exemplo, os vizinhos estão em guerra. Não é o caso da nossa discussão aqui hoje. Mas quando a gente fala em guerra, é uma situação assim, quando a gente ouve essa palavra, é muito pesada, vamos assim dizer. Remete assim ao pensamento de morte, questões humanitárias e etc. Aí eu te pergunto, a guerra, ela é sempre ilícita? Em regra, pelo direito internacional, juridicamente falando, a regra é que a guerra um conflito armado será ilícito. Lógico que toda regra comporta exceções. Não é simplesmente começar um conflito, ele tem que seguir certas diretrizes para ser considerado lícito. Mas desde da metade do século XIX, a gente já tem essa questão de que a guerra é considerada ilícita, não é mais uma forma justa de controvérsias. Hoje, a gente, como uma sociedade internacional, busca uma solução pacífica dessas controvérsias. Em vez de países guerrearem para chegarem a um acordo, eles sentam e conversam, contam com o apoio de outros. E isso foi um construído que foi vindo, em especial no final do século XIX, como eu falei. O Brasil foi signatário desses documentos que foram falando que não mais estaria esse conflito, que esse conflito, primeiramente, ele vai ser sempre ilícito, sendo que ganhou o grande ápice, né, em 1945, com a criação da Carta da ONU, em que a ONU coloca como uma de suas diretrizes e princípios a manutenção da paz e da segurança internacional e a busca por solução pacífica de controvérsias. Então, no primeiro momento, a guerra, sim, é sempre ilícita e deve ter sempre buscado a questão de soluções pacíficas outras, negociações outras que não o uso da força em si, de um conflito armado em si. Porém, como disse, toda regra comporta exceções. Agora eu vou fazer uma pergunta totalmente ao contrário. Eu te perguntei se a guerra é sempre ilícita. Agora eu te faço uma pergunta no seguinte sentido, dentro daquilo que você explicou. Quando que a guerra é lícita? Bom, diferentemente de antigamente, que sempre seria lícita e justa a guerra, atualmente, e isso vem desde meados do século XX, a sociedade internacional, o direito internacional, entende que a guerra pode ser lícita em duas situações apenas. A primeira delas é na legítima defesa do seu próprio território ou de um território de terceiro, ou uma população terceira. Então, a legítima defesa seria no sentido que eu estou sendo atacado, eu como país soberano estou sendo atacado por outro país, eu como país tenho todo o direito de me defender dessa agressão. Então, não sou eu que estou agredindo, eu estou apenas me defendendo. E o uso da força é a consequência dessa defesa. A segunda opção é o uso da força pela própria ONU. A ONU, como um órgão regulador e mantenedor da paz internacional e da segurança internacional, ela tem esse poder de usar a força para tentar estabilizar a sociedade internacional como um todo. É entendido que quando há instabilidades entre alguns países, isso pode afetar, de certa forma, a estabilidade geral da sociedade internacional. Então, a ONU tem essa prerrogativa de fazer esse uso da força. Só que, como ela faz isso? Ela tem que, primeiramente, reunir o Conselho de Segurança, pedir uma autorização, ter essa autorização para fazer essa intervenção num país. Ela vai acabar adquirindo um exército que não é dela, porque a ONU não tem uma força armada própria. Ela vai entrar em contato com os Estados-membros e, junto com esse Estado-membro, organizar essa força para fazer essa intervenção pela busca da paz, que são as operações da paz, que o Brasil, por sinal, já participou no Haiti, em parceria com a ONU, para tentar reestabilizar as questões sociais daquele país. Certo. Essa questão aí que você disse, buscar sempre a paz, buscando a paz coletiva e tal,
O que seria esse mecanismo de segurança coletivo? Esse mecanismo de segurança coletivo foi algo criado juntamente com a criação da ONU, está previsto na Carta da ONU, em seus artigos 39 e 51, que ele vem trazer que a busca da própria ONU, do uso da força, vai ser sempre essa questão de manter uma paz, manter um equilíbrio, e que o primeiro momento vai ser sempre evitar usar o uso da força e tentar uma solução pacífica dessa controvérsia. No entanto, se tiver ocorrendo algum conflito ou alguma violação mais grave de direitos básicos, pode sim se usar essa força, mas seria o último recurso. E além de ser o último recurso, também seria um recurso que tem que ser último recurso, extremamente necessário, levar as questões humanísticas em consideração, né, tentando causar o menor dano possível. Isso é uma questão até que proporcional também. Então, tem que causar o menor dano, ser proporcional e ser o último recurso para manter essa questão da paz. Então, assim, a paz sempre é buscada, primeiro com uma solução pacífica, não tendo essa possibilidade, pode sim usar a força. Então, esse é o objetivo da ONU, manter essa paz e essa segurança internacional. Entendi, tranquilo. Nós temos aí muita coisa para conversar ainda, muitas questões para serem discutidas, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o direito internacional. E uma questão aí que me intrigou, né? Quando a gente ouviu na sua fala o termo direito de guerra. É uma coisa, parece que antagônica, né? Mas quais são aí as principais leis, as principais legislações do direito de guerra e quando elas surgiram? O direito de guerra é um ramo do direito internacional, aplicado às situações de conflito. Mas diferentemente do que pensam, né, do que as pessoas podem achar, essa regulamentação vem crescendo desde a época em que a guerra era considerada lícita. Em conjunto com o direito humanitário, eles vão acabar se perfazendo nesse direito todo voltado para o conflito e das regras para o conflito. No entanto, no direito de guerra, aqui a gente vai ter um parecer muito mais técnico. Como essa construção vem desde lá de trás, ela vem falando assim das atuações, do que o militar tem que ter, de como se comportar numa batalha. Aqui também a gente vai encontrar as questões de uso do armamento, que a gente sabe que tem certos armamentos que não são permitidos o uso por serem muito danosos e tudo mais. E esse direito de guerra também recebe o nome de direito de Haia, porque foi exatamente em 1907, na cidade de Haia, na Holanda, que teve a Conferência da Paz e que ele começa a ser cunhado e realmente positivado no sentido de tentar ter alguma regulamentação voltada para essa parte técnica da guerra. Como teremos que usar essa legislação tecnicamente para evitar danos maiores, né? Em termos gerais, é muito difícil eu trazer aqui todas as normas que existem, porque são várias convenções, pactos, tratados que nós temos atualmente voltado para esse tema. Mas, basicamente, ele vai tratar sobre as questões de como tem que se dar um bombardeio,
como tratar os náufragos, também como que tipo de armamento usar, que a gente pode colocar como exemplo os tratados que versam sobre armas nucleares ou armas que são proibidas, e também princípios éticos e ações que os próprios militares, durante a atuação no conflito, têm que ter. Uma questão aí, quando a gente fala aí de guerra, etc., nós ouvimos na mídia um termo chamado direito humanitário. A gente ouve muito falar a questão do direito humanitário, etc. Conta para nós, por favor, doutora Natália, um pouco desse direito humanitário e o principal objetivo que existe. Bom, o direito humanitário, assim como o direito de guerra, que eu acabei de falar, é um ramo do direito internacional voltado para o conflito, mas, diferentemente dele, ele também é um ramo da proteção internacional dos direitos humanos. Os direitos humanos ele vai servir para cuidar dos direitos básicos que uma pessoa tem em um período de paz. Quando a gente está numa situação de conflito, a gente vai ter o direito internacional humanitário e também o direito do refugiado, que aí é outro tema. O principal objetivo do direito humanitário, que todo mundo fala, direito humanitário, eu quero trabalhar com questões humanitárias, o principal objetivo é minimizar danos causados pela guerra para as pessoas. Ele foi criado para isso, visando essa proteção maior, esse cuidado maior, balizar as atuações de uma guerra para que esses danos sejam os menores possíveis e sejam evitados a todo custo. É isso aí. Só te interrompendo também um pouco, você falou, isso eu achei muito importante, evitar danos às pessoas, né? Você que ficasse bem frisado, né? Talvez isso tenha a ver com o principal objetivo do direito humanitário, ou como é que fica essa situação? Sim, o principal objetivo é a proteção de pessoas, e esse objetivo é a proteção independente se essa pessoa é um nacional, ou uma pessoa estrangeira, um militar, ou não, combatente ou não, um prisioneiro de guerra ou não, um profissional da saúde que está trabalhando lá, todos que de certa forma estão envolvidos nesse conflito, porque querem ou porque não querem, eles podem recorrer ao direito humanitário para gerar essa proteção. Essas leis servem para essa proteção. Interessantíssimo. Você fala no final aí das suas colocações, essas leis para as suas proteções, para a sua proteção. Quais são as principais legislações? Também como no direito da gente, aliás, até mais, o direito humanitário é muito extenso. São várias legislações que vêm sendo criadas ao longo do tempo. Isso é bom, né? Porque sempre vai criando novos direitos e novos balizamentos de atuação. A principal que eu posso colocar aqui são as convenções de Genebra, isso porque também o direito humanitário é conhecido como direito de Genebra, graças a essas convenções de 1949, que vão tratar basicamente do tratamento de enfermos, proteção de civil, de prisioneiros, e é como se fosse a constituição, por assim dizer, do direito humanitário em si. Lógico que tem várias outras que vai tratar também de serviços religiosos, também de locais que não podem ser atacados e que vão sendo complementares, outros protocolos que foram criados depois, porque no primeiro momento o direito humanitário era visto só para conflitos internacionais e a gente sabe que em metade do século XX em diante começa a aumentar muitos conflitos internos. Então, o direito humanitário passou a ser bem mais abrangente. Ele envolve várias formas de conflito, não todos, mas várias formas de conflito, sempre nessa tentativa de buscar essa proteção, principalmente daqueles que estão envolvidos de forma involuntária com o conflito. Mas não deixando de esquecer que também protege prisioneiros, militares que estejam atuando. Então, é um direito que vai buscar manter direitos mínimos, manter direitos humanos mínimos daquela pessoa nessa situação tão extrema e tão vulnerável. Uma outra questão, quando a gente fala de qualquer ramo do direito, seja direito do trabalho, direito penal, direito civil, seja lá o que for, a gente fala isso em sala de aula, nós sempre passamos as questões dos princípios do direito civil, princípios do direito de família, princípios trabalhistas e etc. Quais são os princípios do direito internacional humanitário? Bom, como em todos os outros ramos do direito, há divergência para mais e para menos, mas o que é comumente aceito é que o direito humanitário tem 3 princípios que vão reger toda a sua atividade, né? Que é a neutralidade. Então, a assistência humanitária ela nunca vai poder ser feita nem ser vista como uma intromissão no conflito ou como tomar um dos lados da parte. Então, são
neutros. Vai chegar lá, o objetivo é cuidar de quem precisa, fazer valer o direito de quem precisa, proteger quem precisa, apenas. Outro princípio é a não discriminação, ou seja, como eu estava falando lá atrás, independente de quem seja, o direito humanitário é para todos. Independente se a pessoa está no conflito de forma voluntária ou involuntária, se é um nacional daquele país, se não é. O direito é abrangente para todos, então não discriminação. E por último, temos da humanidade, que eu acho que é um dos principais, né? Que todos os meios empregados no conflito devem ser meios necessários e proporcionais para aquela situação. Então, aqui a gente vai estar falando, por exemplo, de evitar de usar uma arma que vai causar um sofrimento desnecessário no adversário, ou destruir locais que não têm nenhuma relação com o conflito em si e que são usados para abrigar civis, por exemplo. Então, a humanidade é você fazer o seu direito do uso da força, quando é cabido de forma lícita pelo direito internacional, de forma proporcional e usando somente o que é necessário para cessar a ofensa. Uma outra questão, né? Quando a gente fala de guerra, nós vemos aí, às vezes na televisão, às vezes lendo jornal, ouvindo às vezes também, a gente percebe que existem várias violações de direitos humanos, etc. Né? Nós vemos às vezes cenas com crianças sendo ali torturadas, coisa horrível. Nós vemos ali questões de mulheres sendo estupradas, isso, infelizmente, é terrível dizer isso, né? Parece que lá na guerra parece que isso é uma coisa normal, e etc. E outras violações de direitos humanos. Não chega comida, a pessoa não consegue comer, não chega água potável, as pessoas não conseguem tomar água, etc. Então nós temos aí várias violações, né? Eu te pergunto, quem julga essas violações? Bom, o órgão internacional responsável por esse julgamento é o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que é uma corte internacional que está aí, diferentemente de outros conflitos antigos, que eram tribunais ad hoc, né, que eram criados para aquela situação de conflito específico, para julgar aquela situação. Esse tribunal é permanente. Ele já está aí há anos, inclusive o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que institui, que é como se fosse um regimento interno desse tribunal. Então a gente se submete a essa jurisdição. E ele vai ser responsável por julgar indivíduos que cometem, permitem ou são coniventes com esse tipo de situações, com essas violações do direito internacional humanitário. Então, o TPI não vai julgar o Estado, não vai julgar o país que fez a agressão, mas vai julgar aquele militar ou aquele chefe de Estado que permitiu o uso de uma arma ilícita, que atacou um local que não era permitido. Então, atualmente, a gente tem esse tribunal que promove esse julgamento. Mas a gente sempre tem que lembrar que, apesar de termos esse tribunal, é sempre um compromisso, né, tanto dos estados que estão nesse conflito, os estados beligerantes, como dos estados vizinhos e da sociedade internacional como um todo, de fiscalizar e ir atrás para realmente se fazer cumprir esse direito internacional humanitário. Maravilha. Olha, a gente vai chegando aí no finalzinho, né? E como a gente falou praticamente de guerras, essas questões internacionais, direito internacional, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, da importância desse direito internacional, porque às vezes a pessoa está ali na televisão ou lendo um jornal e fala, mas essa guerra não tem nada a ver comigo, né? E na verdade tem tudo a ver conosco, mesmo a guerra acontecendo longe de onde nós estamos vivendo. Então, o que dizer, qual a mensagem que a gente pode passar para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras? Então, o direito internacional humanitário, ele é uma vertente essencial do direito internacional atualmente, né? Ele foca na proteção de direitos humanos básicos para pessoas que estão passando por uma situação de extrema vulnerabilidade. E qual que é a relação, né, que tem com a gente? Direitos humanos atingem a todos, professor. Então, a partir do momento que uma pessoa tem o direito violado, todos os outros direitos nossos que a gente tem garantido aqui também estão em risco. Por isso é tão importante para a gente fiscalizar, estudar e entender o que é o direito internacional humanitário. Lógico que tem muito a ser melhorado, lógico que tem falhas,
mas só o fato dele existir e de atualmente a gente já ter mecanismo para coibir, né, as violações, como o próprio Tribunal Penal Internacional que eu falei, ou o fato da gente saber que temos certos balizamentos do que é certo, o que é errado, o que é completamente inumano, ajuda a gente a balizar as nossas ações e cobrar também ações melhores, né, de outros estados, de chefes de estados no geral, de todo mundo. Então, assim, é um ramo muito importante que tem que ser estudado, tem que ser melhorado e a gente saber quais são os nossos direitos e os direitos também das pessoas igual a gente que estão passando por essa situação tão difícil. Que bom, adorei as suas colocações aí no final, principalmente, né? E eu agradeço imensamente a sua presença, por estar podendo levar essas informações de qualidade, tentar esclarecer o nosso telespectador, a nossa telespectadora, que hoje vivemos momentos terríveis aí no planeta, né? Guerra para lá, guerra para cá, onde isso vai parar? Então eu acho que nós cumprimos a nossa função aqui do nosso programa de tentar explicar um pouco mais sobre o que está ocorrendo dentro desse nosso direito internacional, que é um ramo belíssimo, como você mesmo falou, e por tudo que você disse aqui. Então, muitíssimo obrigado, já fica o convite para que volte aqui uma terceira vez, a quarta, para a gente continuar falando desse direito internacional aí, tá bom? Obrigada. E eu agradeço também a você, nosso telespectador, agradeço a você, nossa telespectadora, porque o programa é feito para vocês, pensar em vocês. Também fica mais uma vez o convite para que vocês nos sigam aí nas nossas redes sociais, o meu Instagram aí, @Prof. César Michele. Muito obrigado e até o próximo.